Raul Mikhail Ivanov. E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los tão numerosos e é uma grande honra para mim tomar a palavra após o arcanjo. Então, primeiramente, eu lhes transmito, como de hábito, todo o meu amor, todas minhas saudações. Como vocês sabem, o que eu gosto, com vocês, é, se possível, responder às suas questões a fim de ajudá-los. Então, eu creio que o arcanjo decidiu que eu devia intervir com relação ao que ele lhes disse. Então, se querem, vou deixar a palavra e vamos interagir juntos sobre o que ele lhes disse. NDR. Miguel interveio antes desta troca. Vocês encontrarão a transcrição na mensagem de 12 de março de 2009. Questão: que significam vibrações no ouvido esquerdo, como se o ar vibrasse? Então, caro amigo, a vibração do ouvido esquerdo corresponde às premissas da ativação dos chakras superiores. Nas tradições orientais, ao nível da pressão do ouvido esquerdo, como se houvesse uma vibração, corresponde à primeira etapa do que é chamada a construção do Antakarana, ou seja, a ponte de luz que une a personalidade inferior à alma. Este cordão de luz parte do chakra que está situado na parte anterior do ouvido, diante dos condutos auditivos e que vai se construir, pouco a pouco, para lhes permitir entrar em comunicação com seu anjo. Isso é chamado nadas. Ao final de algum tempo, isso se torna um som e há diferentes tipos de sons que podem ir até a música das esferas, que é o sétimo nível vibratório de contato com a alma. Portanto, obviamente, como disse o arcanjo, a vibração da radiação, a pressão da radiação, vai se fazer sentir em algum lugar em seu organismo. Vocês sabem que há seres humanos que, pacientemente, desde um quarto de século, constituíram progressivamente o corpo de luz deles. Eles captaram vibrações específicas no momento em que o conjunto de seu planeta passou sob a influência específica, no mês de agosto de 1984, de seu Sol central, ou seja, Sirius. Hoje, e como disse o arcanjo, vocês vão passar sob a influência do Sol central, não de sua galáxia, mas do conjunto das galáxias. É um nível vibratório que vocês não conhecem ainda. Ele entra em manifestação, extremamente em breve, e os fenômenos de pressão que vocês vão sentir ao nível dos ouvidos, ao nível da cabeça, é o que o arcanjo chamou, eu creio, a pressão da radiação ou a luz autêntica. Mas é preciso efetivamente prestar atenção. Não é porque vocês recebem a luz na cabeça que se tornam cabeção, não é. Porque a luz não deve permanecer na cabeça. A luz, ela deve descer no coração. E se vocês permanecem ao nível da luz na cabeça, vocês estarão na ilusão que chamam de luciferiana, ou seja, vocês ficarão tão cegos pela luz que esquecerão de descer a luz no coração. Ora, não há ponto de saída fora do coração. Isso é muito importante. A luz, ela é feita para descer e se encarnar em vocês e transformá-los. Lembrem-se do que dizia São João no Apocalipse, ele disse, haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque muitos seres receberam a luz, mas não é porque vocês recebem a luz que vocês têm um grande coração. Vocês têm, no início, uma grande cabeça, mas, após, é preciso que isso se torne um grande coração. Então, uma vez que vocês percebam esta pressão da radiação que desce, é preciso conduzir as energias, pela consciência, diretamente no coração. Vocês não terão mais tempo, pelo pouco tempo que lhes resta, de fazer o trajeto completo da energia que era descer progressivamente todos os chakras para ir despertar o Kundalini. Isso, agora, não é mais possível realizar com a nova irradiação que vem. A nova irradiação tem por objetivo apenas descer no coração, porque é a porta de acesso à sua multidimensionalidade. Questão: os extraterrestres vão se manifestar? Será um espetáculo fantástico porque, obviamente, vocês efetivamente duvidam que todo mundo espere essa passagem da Terra para outro estado vibratório, tanto aqueles que vocês chamam os bons como aqueles que vocês chamam os maus, aqueles nas ferragens e aqueles na luz, o que não é a mesma coisa. Aí também, o discernimento deverá se fazer. Não é questão de se precipitar na primeira embarcação metálica que chega, nem na primeira embarcação de luz.
Mas eu creio que, quando vocês fizerem a experiência do que se chama as embarcações de luz, que alguns de vocês chamam as Merkaba, vocês se aperceberão que não é de modo algum a mesma vibração que outros tipos de manifestações. Não se esqueçam de que alguns intervenientes que estão aí para ajudá-los estão em vibrações que são quase físicas como as suas, porque são seres que foram chamados os anjos do Senhor e eles vivem na terceira dimensão, como vocês, mas eles não têm corpo emocional, ou seja, eles podem intervir nos magmas emocionais nos quais a Terra vai se encontrar, sem serem afetados. Então, obviamente, vocês verão muito numerosas coisas, como disse o arcanjo, no céu, mas lembrem-se de que, o que quer que se manifeste, apenas vocês que podem se salvar sozinhos, não há salvador. Lembrem-se do que foi dito no Apocalipse de São João. Foi dito que Cristo voltaria, mas após o combate. Jamais foi dito que ele virá salvá-los e levá-los pela mão. Apenas você é que pode, você mesmo salvar-se e se conduzir a si mesmo pela mão e pelo coração. Questão: fora a importância da interioridade, há medidas práticas a tomar, como, por exemplo, fugir das cidades? Tudo é possível, caro amigo. Aquele que encontrou suficientemente sua interioridade pode permanecer no meio da tempestade, mesmo numa grande cidade. Isso não é importante. Mas eu devo dizer que, permanecendo ainda na terceira dimensão, é evidente que vocês serão confrontados às condições de vida nas quais vocês se colocaram, em todos os sentidos do termo. Mas, ainda uma vez, não há, como dizer, situação na qual vocês não possam encontrar o coração. Então, há os que terão medo, que vão se preparar, fazer provisões, outros que vão fazer provisões não de alimentos, mas de outras coisas. Mas, eu repito, isso não é o mais importante. O mais importante é a interioridade. Se vocês encontram a interioridade, bem, vocês não terão mais necessidade nem de beber, nem de comer e vocês poderão estar num apocalipse nuclear sem qualquer problema. Isso é um falso problema. Então, obviamente, há quem vai lhes dizer precisa preparar alimento, outros que vão dizer precisa preparar velas, outros que vão dizer precisa preparar isso, preparar aquilo. Mas eu os lembro assim mesmo, o que diz o arcanjo, que ninguém conhece a data. Cristo disse: eu virei como um ladrão na noite, mas ele virá uma vez que tudo esteja limpo. Vocês não estão ainda lá. Agora, há certo número de acontecimentos que foram descritos por inúmeros médiuns progressivamente e à medida dos séculos. Isso, obviamente, deve chegar, mas ninguém conhece a data. Pelo momento, o arcanjo Miguel lhes falou de fenômenos luminosos extremamente importantes e aos quais a humanidade, em sua totalidade, será confrontada. Então, a melhor das preparações é exclusivamente interior. Depois, obviamente, se quiserem ter bocados de foie gras patê de fígado, de lado para fazer a festa com uma garrafa de champanhe, efetivamente, isso pode ser muito mais agradável do que água com pão seco. Mas eu não sei se vocês terão verdadeiramente vontade de comer, mas vocês podem sempre crer que sim, é claro. Questão: existe uma galáxia central ao redor da qual girariam as outras galáxias? Existe, sobretudo, um Sol dos sóis centrais que é chamado Alcione. Alcione está diretamente ligado à história também desse sistema solar. Em particular, Alcione é uma estrela do que se chamam as Pleiades. Então, as Pleiades desempenharam um papel importante, mas não são as únicas, é claro. Há a influência de Órion que se faz sentir, a influência de Sírius e também de outras civilizações mais ou menos avançadas no caminho espiritual. Mas a história desta terra é profundamente marcada pela história, em particular, da intervenção das Pleiades, há muito tempo, bem antes de Atlântida e, sobretudo, desde a Atlântida, pela intervenção do Senhor do Karma que se chama Melquisedeque. Toda uma história deste planeta está ligada, desde 50.000 anos, à história dos Melquisedeques. Então, sim, é claro. Vocês entrarão, aliás, no plano do eclíptico, sob a influência desse Sol central das galáxias, que é Alcione. Questão: Alcione é visível com os telescópios terrestres? Sim, é claro. É uma estrela como outra, é uma gigante, é um Sol que é triplo.
É algo que, se querem, eu a chamo assim, como o arcanjo, eu diria, é o coração do Pai e o pensamento do Pai que se situa naquele nível, ainda que o Pai seja onipresente, mas há um ponto fonte e um ponto retorno, e é aquele. Questão. É exato considerar que o Pai está presente em cada átomo de vida e de matéria e que é Ele que os anima. Sim. Cada partícula, cada parcela de vida não poderia existir, qualquer que seja seu nível vibratório, se não fosse impulsionada pelo Sol do Pai e por Alcione, é claro. Questão. O que vai acontecer em relação a Júpiter terá mais impactos para aqueles aos quais Júpiter é já importante em seu tema astral. Não, porque aí vocês estão no caso, eu diria, de uma influência de uma radiação extremamente potente que concerne a todos os signos astrológicos, como vocês dizem. E o destino coletivo, nesse caso, com relação à potência da vibração, vem varrer tudo o que é do domínio astrológico, eu diria, pessoal. Não é porque você tem Júpiter exaltado em sua casa que isso terá para você efeitos que serão mais positivos ou mais negativos. Isso nada tem a ver. Aí, você está em processos que não são mais da ordem das energias sutis, mas que são radiações extremamente potentes que serão emitidas pelo Sol e por Júpiter, sobretudo, e, em seguida, por Hercóbulos. Questão. É normal ver tantas rinites e espirros nesse momento. Creio que isso se chama a estação dos vírus. Vocês estão no final do inverno, mas há efetivamente muitas purificações que se fazem por diversas vias. Há as que vão tocar o corpo físico. Outras vão tocar as circunstâncias de vida. Vocês tinham trabalho, vocês não têm mais trabalho. Vocês estavam em tal lugar, é preciso ir a tal outro lugar. Há, como vocês dizem, ajustes que estão se produzindo, desde já certo tempo para vários de vocês, mas que irão cada vez mais rapidamente e que vão chamar decisões cada vez mais rápidas. Questão. Alcione está na constelação de Touro? Alcione está situada na constelação das Pleiades, com as 7 filhas das Pleiades. Isso nada tem a ver com o Touro. Não é de modo algum o mesmo aspecto do céu. É uma questão bizarra, porque vocês efetivamente sabem que os planetas giram todos, nesse sistema solar, ao redor do Sol, no mesmo plano do eclíptico, ou seja, no mesmo plano. Há planetas que estão num plano e outros que estão em outro plano. Isso é um fenômeno extremamente preciso que corresponde ao que vocês chamam as forças gravitacionais. O único modo de manter as forças gravitacionais é que todos os planetas girem no mesmo plano do eclíptico. Mas há um que não gira no plano do eclíptico e que pertence, no entanto, ao seu sistema solar, mas que aparece no plano do eclíptico apenas a cada 12.000 anos. Esse é o planeta Hercóbulos. Ele passou há pouco menos de 7.000 anos, mas passou no ponto mais próximo, mas, entretanto, sua influência se faz sentir. O que vocês percebem atualmente é apenas a consequência de sua aproximação do plano do eclíptico de Alcione, que é outro plano de eclíptico, que está a 90 em relação ao seu, e é isso que desencadeia todos os processos que vocês estão vivendo na superfície de seu planeta, mas também em Júpiter e em outros planetas. Todos os planetas desse sistema solar estão fervendo, literalmente. Mas é preciso verdadeiramente ser ingênuo para crer que é o ser humano que desencadeia isso com seus pequenos automóveis, não é? Ou as vacas com seus gases. Tudo isso é que as coisas lhes foram escondidas. Obviamente, há seres que conhecem perfeitamente, nas ordens secretas, as passagens por esses ciclos e eles esperam poder tirar proveito deste conhecimento, mas os pobres, eles não sabem mesmo os níveis energéticos que serão colocados em balanço daqui a muito pouco tempo. E eles não poderão absolutamente controlar o que eles haviam previsto controlar. Eles poderão apenas pontualmente se enterrar, como eles querem fazê-lo. Mas o problema de se enterrar é que as vibrações, quando é do calor, obviamente, ele não penetra profundamente na Terra, mas vocês acreditam realmente que a radiação do Pai será alterada ou diminuída porque vocês estarão sob a Terra. É o que eles acreditam, mas eles são um pouco idiotas, não é? Aqueles lá. Questão. Quando Hercóbulos vai se tornar visível?
Eu creio que no ano passado já o arcanjo Jofiel disse, para esse continente, ou mais tardar este verão-inverno no hemisfério sul, mas eu os lembro que este planeta é já visível em muito numerosos países. Infelizmente vocês sabem que a informação não circula nas mídias. Não vão lhes mostrar as fotos de Hercúbulos na primeira página de seus jornais da manhã. Obviamente, vão falar-lhes da crise. É preciso, sobretudo, pensar na luz. É preciso pensar na crise porque, através do olhar que vocês levam sobre esse evento humano, vocês vão se afastar da luz, não é? Mas Hercúbulos é já visível a olho nu em alguns lugares, sobretudo nas partes hemisféricas as mais ao norte, as mais próximas do Ártico e as mais próximas da Antártica. Por conseguinte, isso concerne, pelo momento, as zonas que são relativamente pouco habitadas, como, por exemplo, a Noruega. Questão: alguns astrônomos dizem que Hercúbulos vai tocar a Terra em 2027. Será melhor que não toque a Terra porque, senão, não há mais Terra completamente, porque o planeta é 10 vezes maior do que Júpiter, é um gigante, portanto, sua influência se faz já sentir. Obviamente, não haverá jamais colisão, porque seria o fim da Terra. Ora, a Terra deve ascensionar. Em contrapartida, meu mestre, em minha vida, disse-me que havia visto visões terríveis. Na época, eu não via o que ele queria dizer com isso, porque vocês sabem que cada fase de uma unidade deve deixar o lugar para outra fase. Houve a Atlântida, mas nada existiu de Atlântida. Houve Lemúria, mas nada existiu da Lemúria. Houve o reino dos gigantes, 300.000 anos antes de Cristo. Quase nenhum vestígio permaneceu. Cada mudança de humanidade acompanha-se por um elemento privilegiado que permite fazer a limpeza, mas também passar para outra coisa. Questão: existe um mundo extraterrestre no interior da Terra? Existem vários mundos no interior da Terra. A verdadeira vida, aliás, não acontece na superfície. Quando vocês estão na superfície dos planetas, vocês estão exteriorizados. A verdadeira vida situa-se em outras dimensões no interior, porque no interior a luz, ela vem de toda parte. Vocês, no exterior, a luz vem do sol e, portanto, há a sombra. No intraterra há diferentes povos que vivem. Há humanoides, mas há também os que não são humanoides. É válido para esta Terra, mas também para o conjunto de planetas que abrigam a vida. A vida no intraterra corresponde a uma vida em quinta dimensão, o que não quer dizer que vocês vão todos passar ao intraterra, longe disso. Questão: a Terra seria semelhante a uma geode de pedra mais ou menos esférica, oca, forrada de cristais. A geode é oca no interior, a Terra não é oca, ela é oca em certa distância. Há um núcleo, mesmo assim, mas não é um núcleo, como lhes dizem, em fusão, é um núcleo cristalino. Há um espaço oco, mas não é a totalidade, como numa geode. Questão: há oceanos no interior da Terra? Sim, é claro. Questão: é preciso se proteger de fenômenos luminosos. Os fenômenos de radiações cósmicas que descem para vocês devem, eu repito, penetrar pela cimeira da cabeça e descer ao nível do coração. Aqueles que não estão abertos ao nível do coração e da cabeça vão tomar essas energias nos chakras inferiores e isso dará cada vez mais humanos que vão, como vocês dizem, que vão se enervar fortemente e ficar loucos. Há exemplos desde vários anos, mas isso vai se reforçar cada vez mais. É a potência da vibração, quando não é capaz de aterrissar sobre a cabeça. Agora, quando vocês têm a impressão de que a pressão se torna demasiado insuportável, é preciso, prioritariamente, drenar essas energias e fazê-las descer no coração. Se, contudo, vocês têm a impressão de que isso não basta, vocês podem sempre ou fazer os protocolos específicos, ou com homeopatia, ou com cristais, ou com orações etquetic, para se desconectarem, de algum modo, dessas energias, algum tempo. Os meios são inúmeros. Inúmeros já foram dados, por exemplo, para enraizar as energias ou ainda cortar o fluxo energético. Se vocês querem cortar o fluxo energético, o modo mais simples de proceder é colocar o alumínio sobre a cabeça, porque o alumínio vai bloquear, numa certa medida, a potência das vibrações. Se vocês querem aumentar a potência das vibrações, naquele momento, vocês façam um chapéu em cobre.
Não, é uma brincadeira, não façam isso. Questão: poderíamos falar dos fenômenos luminosos. Há vários fenômenos luminosos que apareceram. A primeira coisa a fazer, se você vê um fenômeno luminoso atmosférico, aí, não falo do aspecto do Sol ou de Júpiter ou de Hercúbulos, mas um fenômeno luminoso que apareceria e que permaneceria no lugar. Então, neste caso, pegue toda a sua tralha e mude de lugar, porque a força de Miguel que se desencadeia nessas regiões, de maneira extremamente violenta. Quando digo, pegue sua tralha, é no seu interior, é o momento de entrar na interioridade. Esses são os fenômenos, eu diria, luminosos atmosféricos que estão no interior de sua atmosfera. Há outros fenômenos, obviamente, como a dança do Sol que vocês verão muito em breve, ou ainda o resplendor de Júpiter, que vai tornar-se um segundo Sol visível a olho nu, ou ainda Hercúbulos. Mas, isso, são fenômenos extra-atmosféricos, que assinalarão outros acontecimentos no momento em que os três acontecimentos se realizaram. Mas isso é para daqui a algum tempo, não é imediatamente. Questão: aqui correspondem dores ao nível do terceiro olho, sexto chakra, enquanto as energias descem pela coroa. Isso pode manifestar-se ao nível de todos os chakras. Corresponde a uma ativação do chakra, certamente. A ativação dos chakras não é uma visão do espírito, são fenômenos energéticos, tudo que há de mais real, que podem traduzir-se, tendo em conta a intensidade de energia aí. Creio que vocês estão em preparação, mas creio que o arcanjo já disse que vocês iriam viver durante 28 dias, exatamente no momento em que o cometa se tornou visível, entre 25 de fevereiro e até 25 de março, numa fase de preparação energética, mas vocês não estão ainda na realidade das energias de Alcione. Isso vai começar progressivamente por um aumento dos ventos solares, que ocorrerá após 25 de março, e dos fenômenos visuais no Sol. Aí, bom dia energia, como vocês dizem. Questão: as crianças que nascem durante este período terão algo de especial? Esse é já o caso desde muito tempo, ou seja, desde a primeira ativação das redes magnéticas terrestres na nova frequência, em agosto de 1984, há já uma geração que nasceu e esta geração é já muito especial. Ela está ou em oposição total a esse momento, ou ao contrário, ela está profundamente iluminada. Mas essa foi a primeira parte. A segunda parte, houve várias ondas. Então há, depois disso, as crianças cristal, as crianças índigo etc., mas há agora outros tipos de encarnação. Vocês sabem, ninguém desejaria perder um espetáculo cósmico como este. Isso se produz tão pouco frequentemente que muitas almas querem vir experimentar. Mas elas são profundamente diferentes. Ainda uma vez, o que quer que aconteça, não se preocupem com as crianças. Nelas, o trabalho se faz automaticamente. Elas não têm a carcaça do mental para bloquear o trabalho, ou a carcaça das emoções. Questão: para atenuar o fogo desta energia, a utilização da água é desejável. Obviamente. A água é o que acalma o fogo, isso eu não vou lhes ensinar. É evidente que a água vai lhes permitir canalizar, de algum modo, essas energias. Então, não falo da água de mar, aí, eu falo da água não salgada, porque a água do mar vai ser um ressoador e um amplificador, enquanto que a água não salgada vai lhes permitir fluidificar essas energias. Então, efetivamente, é um período em que os afluxos energéticos necessitam uma suplementação de água e de minerais. São as coisas as mais importantes. Tudo que serve para beber como água, a água também na qual vocês podem tomar o banho e também banhar-se nos rios, não é a estação, eu bem sei, são águas que vão lhes permitir integrar as energias com menos dificuldades ao nível da intensidade. Questão: isso é válido também para os lugares? É claro. A água é um suavizante, se querem, é algo que vai servir de tampão, por toda a parte sobre o planeta, para a amortização das energias. Questão: hoje, convém ainda fazer filhos? Então, aí está uma pergunta que me parece particularmente interessante. Vocês devem continuar a viver quaisquer que sejam as injunções de sua alma com relação às condições de vida diferentes.
Se sua alma, no ouvido, toda a noite, diz para se salvar do lugar onde está, penso que é necessário obedecer. Obviamente, há sinais que não enganam. Agora, fazer filhos ou não? Os filhos, não se esqueçam de que eles não têm as mesmas preocupações. Os seres humanos adultos, vocês não têm que se preocupar, como dizer. De dizer lá, que é o que vai acontecer se faço um filho agora? Se é seu dever e seu destino fazer um filho, então, façam. Questão: com as energias, porque o hemisfério direito é mais solicitado do que o esquerdo? Porque há pontos extremamente precisos no lóbulo temporal direito, que são os pontos de conexão com sua unidade e sua divindade. O trabalho das energias na cabeça modifica certo número de coisas. Há já pessoas que ativaram os chakras desde extremamente muito tempo e que constituíram o corpo de luz. Mas, hoje, a energia de Alcione ativa novas zonas ao nível do cérebro e ao nível do coração. Quer dizer que, pouco a pouco, e em breve de maneira muito mais brutal, eu diria, vocês vão se reencontrar confrontados à realidade do que vocês são, ou seja, não há o que creem, não há imagem que querem dar, mas a realidade real do que vocês são. Vocês vão se ver tal como são, sem falsa aparência e, isso, é a energia de Alcione, é a energia da verdade. Será necessário aceitar ver-se tal como é e não tal como se crê que se é ou tal como se quereria que outros nos vissem. Isso é algo que está a caminho. Talvez alguns de vocês já viveram isso, por paroxismos, diria. Questão: seria uma forma de cura de nossas falhas? É efetivamente uma forma de cura, eu diria, antes, de transformação que é curadora porque, obviamente, vocês não podem ascensionar com as doenças. Na quinta dimensão as doenças, tal como vocês conhecem, não existem absolutamente. O que não quer dizer que as doenças vão desaparecer. Obviamente, com a potência de Miguel, várias epidemias vão também fazer a limpeza, eu diria. Mas, eu repito, se vocês estão na dimensão de seu coração, se tiverem suficientemente feito descer as energias da cabeça ao coração, vocês absolutamente nada arriscam. Nenhuma doença pode derrubá-los. Elas podem purificá-los, mas não os derrubarão. Questão: como vão reagir as pessoas que sofrem de perturbações psiquiátricas? Aí, creio que é uma questão pessoal para cada um. Não há regras absolutas. Há seres humanos que vão ficar loucos. Há seres humanos que vão ficar sábios. Tudo é questão de evolução e de permeabilidade das pessoas a esta energia, a esta consciência que vem. Questão: a ignição de Alcione vai provocar uma ativação de nossos 12 cromossomos. Então, há efetivamente uma modificação profunda que ocorre nos sistemas solares, nos planetas, nas qualidades de irradiação dos próprios planetas, mas também na qualidade de irradiação de seu ser. Você é um ser que foi limitado pelas necessidades da experiência que chamaram a encarnação. Mas você não é o que vê ou o que crê que é. Você é um ser multidimensional mas que, nesta dimensão, perdeu, de algum modo, a lembrança e o contato com esta multidimensionalidade. Tudo isso vai desaparecer agora. As memórias vão encontrar-se despertas e ativadas. Pouco a pouco inúmeros de vocês que já têm estabelecido mais ou menos o contato com o anjo guardião, que foi anunciado no ano precedente vão agora, este ano, encontrar-se conectados ao que eu chamaria sua linhagem, ou seja, o sentido de sua encarnação, o sentido de sua vida e o sentido de seu destino. Isso está em curso para muitos seres humanos que estão numa diligência de busca espiritual. Mas não se esqueçam de que a busca espiritual refere-se, pelo momento, apenas a uma frágil proporção da humanidade. Questão: como se articula a ascensão com esse porquê alma encarnou-se? O fenômeno de ascensão individual corresponde a um fenômeno de ascensão muito mais amplo, que é a ascensão coletiva desse sistema solar. Há múltiplas formas de ascensão, mas vocês ainda não chegaram lá. Haverá as primeiras ondas de ascensão que se farão de maneira espontânea a partir do solstício de verão. Partidas de almas em grupos que escolheram ascensionar sem o corpo. Mas essa não é a problemática. A problemática essencial do momento é integrar esta energia formidável que vai lhes cair no canto do rosto e integrá-la o mais possível no coração.
Vocês não têm que se preocupar como acontece a ascensão, porque não estão ali ainda e é um processo que acontecerá, eu diria, muito naturalmente a partir do momento em que vocês tiverem integrado a energia nova que chega. Isso se fará sem nisso a pensar. Questão: qual será o papel das crianças nas famílias que as escolherem? Será profundamente diferente de acordo com cada família. Vocês sabem, foi escrito, não sei se foi no Apocalipse ou nas profecias de aparições, onde era dito que um será tomado e outro será deixado. Vocês não poderão mais construir, como dizer, as noções tal como muito tempo as viveram de respeito da família, da filiação. Tudo isso são dados que pertencem a esta dimensão, mas que nada mais tem a ver com a realidade da quinta dimensão. Tudo que vocês chamam família, descendência, ascendência, nada mais quer dizer. Por conseguinte, se querem, cada caso é um caso específico. Cada caso é um caso de espécie. Há tantas formas de evolução em relação a esta energia como seres humanos sobre a Terra. Há constantes, eu diria, com relação ao impacto das energias, relativamente às vibrações na cabeça, nos ouvidos e nas lembranças conscientes que aparecem em memórias que se reativam e ao nível das manifestações energéticas, mas cada ser humano é profundamente diferente em relação a isso. Questão: qual é o impacto da luz nas crianças autistas? Creio que não se pode responder de maneira, como dizer, sistemática. Isso será profundamente diferente para cada indivíduo sobre a Terra, mas, repito, qualquer que seja o nível de consciência do indivíduo, qualquer que seja a idade, quaisquer que sejam as falhas fisiológicas ou psicológicas, esta energia é uma radiação que vai reconectá-los, é palavra mais exata, à sua fonte. E quando vocês se reconectam à sua fonte, nada mais tem importância além da fonte que vocês se tornaram. Nem a família, nem o trabalho, nem os filhos, nem os pais, nem o dinheiro, nem comer, nem beber, nem fazer filhos. É algo de profundamente diferente. É um estado quase místico que corresponde à transfiguração que está ligada, se querem, ao encontro de Moisés com o arbusto ardente. É uma experiência que não é comum e, isso, o conjunto da humanidade vai viver. Aceitá-la ou recusá-la, mas, em todo caso, vivê-la. Questão: o que se conduz a viver em quinta dimensão? Então, aí, vocês assinalarão imediatamente. É a festa permanente. Não há mais sombra. Não há mais conflitos. Não há mais doença. Não há mais apegos. Há êxtase permanente. A comunhão, efusão com o conjunto dos universos e o conjunto das manifestações de consciência, mesmo de dimensões superiores. Aquilo nada mais tem a ver com o que vocês conhecem nesta dimensão. Aqui, eu diria, por ter conhecido a encarnação, que, aí, vocês estão mortos, vocês não estão vivos. Vocês creem que vivem. E bem, posso lhes garantir que vocês estão mortos. Vocês ainda não estão vivos. Questão: uma pessoa precisa que, no entanto, sente-se particularmente viva. E bem, o mais vivo dos vivos aqui, e bem, eu lhes garanto que ele está morto em relação ao que acontece do outro lado. Aliás, se vocês deixam seu corpo e entram em seu corpo, apercebem-se efetivamente, qualquer que seja sua vida, qualquer que seja sua atitude mental e emocional, ainda que tenham encontrado sua essência, seu coração, que penetram em algo que está morto e que é limitado, que é esse corpo. Ainda que esse corpo seja concebido à imagem do Pai e que seja necessário venerá-lo, é um templo, mas, no entanto, o templo de corpo nada tem a ver com a vida no além. Vocês têm a impressão de estarem vivos, mas perguntem a todos aqueles que fizeram experiências às portas da morte e que retornaram. E bem, todos disseram que retornaram num corpo que está morto, numa dimensão de morte, porque, aqui, se está separado. Nesta dimensão encarnada, neste mundo em todo caso, vocês estão divididos, estão separados, não têm comunhão com o conjunto dos universos. Vocês podem viver experiências místicas, podem viver estados místicos, mas esses estados não são feitos para durar. Vocês podem passar a vida em estado especial, como o fez o Ministério do Ambiente Ananda Mohi, ou como o fizeram outros neófitos, mas, no entanto, mesmo aqueles eu posso dizer que morreram em relação ao outro lado, porque estão numa ilusão.
Mas vocês estão presos na ilusão e esta ilusão os faz crer que é a única realidade e a única verdade, mas isso é uma armadilha. Questão: quando fala das crianças, qual é o limite de idade? Atenção, não disse que não era necessário mais ocupar-se das crianças. Não me faça dizer o que eu não disse. Eu disse simplesmente que vocês não têm que se preocupar com suas evoluções. Vocês têm que se preocupar com sua vida de todos os dias quando têm filhos de pouca idade, mas, eu diria, globalmente, que a partir de 14 anos não são mais crianças. Questão: tomar um medicamento para aliviar-se de dores de cabeça ligadas às energias pode cortá-las, em especial analgésicos? Se você conhece um medicamento para cortar as dores de cabeça energéticas, é necessário dá-lo a todo o planeta. Há os agentes físicos. Falei do alumínio. Há a água. Há remédios homeopáticos que permitem melhor digerir as energias e creio que isso foi dado à época. O silício silicium e após o germânio germanium. Não creio que o que vocês chamam de analgésicos acalme as dores de cabeça. Questão: tudo que é químico não funciona. Não há qualquer razão para que isso funcione. Questão: então como evitar esses mal-estares? Creio que as energias descem de qualquer modo. Ainda que vocês se coloquem a 4 metros sob a terra para evitá-las, vocês as recebem mesmo assim. Não há qualquer lugar em toda esta galáxia onde vocês poderão evitá-las. Questão: há lugares, na França, onde se pode melhor receber essas energias. Então, é uma pergunta de duplo sentido. O que quer dizer melhor receber? Questão: para que atinjam mais facilmente o coração. Isso é em função de seu estado interior. Obviamente, é muito mais agradável viver essas energias num ambiente bucólico, campestre, em plena natureza, no meio dos elementos naturais do que num apartamento de cimento armado, ferragem e no 10º andar, não é? Mas essa é a própria lógica. Questão: há lugares mais propícios aos fenômenos energéticos. Isso vai se ater, necessariamente, à estrutura geológica do solo, porque esta energia cósmica penetra também no manto da Terra e ela pode ser capaz, de acordo com o tipo de solo que são encontrados, de aumentar ou atenuar, em certa medida, a radiação. Há também lugares que são centros energéticos e vórtices específicos. Eu não vejo o interesse de ir viver num vórtice. Os vórtices são lugares que servirão para após, mas não para antes. Então, se tem vontade, o melhor é talvez estar num lugar na calma, um lugar que lhes agrade, um lugar onde sente-se bem. Questão: qual é a forma soltar, que permitiria viver essas energias o melhor possível? É muito simples. Se você toma, por exemplo, algo que toma a mão, se tem algo, e bem, você não solta para aceitar a energia. Vocês vão se encontrar confrontados, cada um, em sua vida pessoal, com algo que é, como dizer, um obstáculo que vai provocar resistências. Então, para alguns, isso será não querer mudar de lugar ou se agarrar a uma posse, qualquer que seja. Para outros, será escrupulosamente apegado a um comportamento ou um modo de funcionamento. Cada um tem apegos que são específicos, que são diferentes de acordo com cada ser humano, mas que podem efetivamente entrar em ressonância e fazê-lo soltar em relação à radiação. Cada ser humano é diferente. Agora, soltar, eu repito, não conheço melhor técnica além centrar-se no coração porque, no coração não há mais perguntas, no coração não há mais interrogações e no coração não há mais medos. Mas esse é um trabalho energético, não é um trabalho do mental e não é um trabalho das emoções. Qualquer que seja a sua vida, quaisquer que sejam suas circunstâncias, deveria hoje ser capaz de estar centrado no coração uma meia hora ou 1 hora por dia. Questão: o que é para as pessoas que têm problemas de saúde ao nível do coração? E bem, 2 soluções. Ou isso conduz a um desaparecimento da doença, ou isso corresponde a um desaparecimento da pessoa. Mas vocês não devem se iludir, vocês sabem. Quando se fala dos ciclos da humanidade, como disse o arcanjo, ele falou de fases. Quantos haviam de sobreviventes à época de Noé, o mito do dilúvio universal, presente e escrito em todas as tradições? Não muitos, não é? E, aquilo, era a água.
e hoje não é a água. Questão: o que é da irradiação da Terra? A irradiação da Terra tem atingido hoje uma frequência que está quase no que eu chamaria o ponto de ruptura, ou seja, o ponto em que os movimentos planetários param e em que os polos basculam. Mas vocês não estão ainda lá. É algo que está se preparando. Isso não ocorrerá durante o ano do Arcanjo Miguel. Questão: as tempestades de início de ano são uma primeira manifestação de Miguel? Completamente. É melhor ter as tempestades na primeira parte do que na última parte, porque a limpeza das primeiras tempestades faz-se com o que eu chamaria de ventos razoáveis. Mas daqui até o final deste ano vocês verão ventos de 300 a 400 km por hora em alguns lugares que têm necessidade de serem limpos de maneira feroz. Por conseguinte, eu diria, felizes os que tiveram essas pequenas tempestades como vocês tiveram esses últimos meses. Questão: os meteorologistas poderão prevê-las? Sim, é claro. Não somente será previsível, mas, vocês sabem, os meteorologistas e os cientistas não são loucos. Eles se apercebem efetivamente que as mídias contam qualquer coisa. Aliás, cada vez mais vozes vão se elevar para dizer que o homem não é absolutamente responsável por nada disso tudo, mas que é ligado a uma modificação que não concerne exclusivamente a Terra, mas a Plutão, Marte, Vênus, ao Sol, à Lua e a todos os planetas. Ora, ao que eu saiba, ali não há poluição atmosférica, a menos que os gases de vaca vão até Marte. Questão: isso significa que haverá efetivamente basculamento dos polos? Perfeitamente, mas vocês não estão ali ainda. Questão: o que é dos 3 dias/3 noites? Correspondem a este período de basculamento no momento em que as tempestades solares estiverem no máximo de atividade, o que está previsto, eu os recordo, para o início do ano 2012. Questão: isso se traduzirá como? Você fala para o ser humano. Não creio que vocês estarão aí para ver. Questão: o que é dos 144 mil que serão despertos? Esse é um número simbólico. Há uma realidade que corresponde a certo número de séries que prepararam o trabalho pré-ascensional, mas, agora, é um número simbólico. Mas dar números como esse não quer dizer muito grande coisa. Se querem, há certo número de humanos que devem encarar as transições, mas vocês estão todos sobre a Terra para viverem um dia a transição e a morte. Obviamente, todo mundo recusa pensar nisso dizendo quanto mais tarde, melhor. E não se é confrontado à morte porque tudo faz, no ser humano, na sua vida, para que ele se creia imortal. Que tenha 20 anos ou 80 anos, ele não pode encarar seu próprio fim, isso é algo que diz. Mas, agora, há certo número de acontecimentos de natureza cósmica e geológica que são diferentemente mais importantes e que ocorrerão no espaço de um instante. Mas vocês não estão lá ainda, então, não se preocupem em saber o que vai acontecer em 2 anos, não é? Vocês têm já magníficos espetáculos que vão ver dentro de muito pouco tempo. Questão: quando vai começar uma forma de vida comunitária, os agrupamentos? Vocês esperam o quê? Que se diga. Se vocês têm a vontade e o desejo de viverem diferentemente, há uma lei, mesmo neste país, que os impeça. Algo lhes diz que vocês não têm o direito de viver com 10 vizinhos no mesmo lugar. De qualquer maneira, isso será inexorável, porque as circunstâncias econômicas vão tornar-se tais que não haverá outra alternativa além desta. Os agrupamentos, os ajuntamentos prefiguram o que serão já os grandes agrupamentos e os grandes ajuntamentos que ocorreram em algum tempo. Mas, efetivamente, é muito mais fácil enfrentar a potência do que vem quando não se está só no seu canto e quando são vários a viverem a mesma coisa, é muito mais fácil. Questão: em quais períodos começaram as manifestações de luz? Começaram durante este inverno-verão no hemisfério sul, ou seja, no período exatamente antes de Natal, e isso se amplifica um pouco por toda parte, mas vocês ainda não as tiveram na Europa do Oeste. Os fenômenos foram localizados na Europa do Leste e sobre outros continentes. Questão: o que é do ponto Horus? O ponto Horus corresponde a um dado que é procedente, obviamente, do Egito que estava em ligação direta com o mito da reencarnação, a história da reencarnação e a história do próprio Horus. É ligado, se quer, a Órion.
Questão: pode-se irritar-se na quinta dimensão? Como assim, irritar-se? Mas não se irrita em nenhuma parte. Isso quer dizer que se irrita na terceira dimensão, também. Vou lhes dizer que aqueles que se irritaram até o presente, bem, eles não vão mais irritar-se. Vocês vão enfim descobrir o que é o essencial da vida, portanto, não terão mais o tempo de irritar-se. Questão: poderia descrever este essencial da vida de quinta dimensão? Compreendi nada. Questão: que se vai fazer na quinta dimensão? Divertir-se e viver realmente porque, de momento, vocês não vivem. Vocês creem. Vivem algumas vezes períodos mágicos, espirituais humanos, mas isso nada tem de comparável com a vida em outras dimensões e, sobretudo, estando livres do que chamam a encarnação. Porque, até agora, como vocês estavam presos nos ciclos de reencarnação, a cada morte vocês veem a luz, mas não vão na luz. Enquanto que na quinta dimensão é a luz. Questão: os seres na quinta dimensão ajudarão os que estão em dimensões inferiores? Obviamente. Os novos proprietários da quinta serão vocês, portanto, há os que partem para lhes deixar o lugar e vão sobre outras dimensões. Tranquilizem-se, tudo está efetivamente previsto, quer dizer que, quando começarem no novo ciclo, e antes de viverem na quinta dimensão, vocês terão informações e formações gratuitas. Tranquilizem-se. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Então, caros amigos, desejo-lhes toda a felicidade possível e toda a luz possível. Recebam todo o meu amor, todas as bênçãos. Espero, até muito em breve. Obrigado a vocês e até breve. Aos Três Dimensões, 12 de março de 2009. Tradução do francês, Célia G. Mensagem atemporal.